Abra sua Bíblia no livro de Romanos, por favor. Glória a Deus por todas as coisas. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, de podermos estar juntos aqui, reunidos para te adorar e para sermos ministrados pelo Senhor. Tenha liberdade, Espírito Santo, nas nossas vidas nesse momento, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Romanos, capítulo 6. Versos 22 e 23. Lá está escrito assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Bem, amados, essa palavra que o Senhor traz para nós hoje, eu acredito que seja um complemento de algo que o Senhor me deu para ministrar alguns dias atrás. Nós falamos aqui sobre os fundamentos da fé cristã e a importância de sairmos dele para o amadurecimento. Se você não ouviu essa palavra, vá lá no YouTube ou no Instagram, escuta. É muito importante para nós que cremos em Cristo e queremos crescer na presença dele. E eu acredito que essa palavra complementa a gente. E aqui nesse texto, ele traz 3 coisas para nós. Eu queria falar um pouco sobre essas 3 coisas que o Espírito Santo tem me incomodado durante o tempo. A primeira coisa que ele diz aí é: agora que fomos libertos do pecado. Depois ele diz: vocês foram feitos servos de Deus e tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aqui traz 3 coisas para nós muito importantes que eu queria trazer em 3 nomes, que eu vou pegar alguns textos bíblicos e ler para vocês. Primeiro, 3 coisas, 3 acontecimentos que acontecem e devem acontecer em nossas vidas quando nós temos um encontro com o nosso Jesus Cristo. 2 dessas coisas ele faz puramente ele mesmo, mérito somente dele. E se não fosse por ele, não teríamos chance de receber. É pura, somente e plenamente por ele. Esse primeiro termo que ele traz, libertos do pecado, eu quero chamar de justificação e vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. O segundo, ele fala: tendes o vosso fruto para a santificação. E eu queria tratar um pouco mais hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre santificação, sobre sermos santos, buscarmos essa santidade. E por fim ele fala a vida eterna. Então, tem 3 coisas aí, né? A justificação, a santificação e a glorificação, que são coisas que nós vamos vivenciar. E esses processos, como eu falei para vocês, eu acredito, estudando pela palavra, é assim que eu acredito, que a justificação e a glorificação, o Senhor Jesus, ele faz na minha vida e na sua vida unicamente pelo poder e mérito dele. Mas a santificação ele entregou ao Espírito Santo para nos ajudar, e nós trabalhamos junto com o Espírito Santo. Ele tem um poder muito maior do que nós mesmos, mas ele trabalha junto com a gente. E é nisso que eu acredito. Eu quero falar um pouco com você sobre isso hoje, amém? Então eu quero te pedir que você deixe sua Bíblia aberta aí em Romanos, volte, nós estamos no capítulo 7, volte para o 3. Eu vou ler com você já nos versículos. Mas eu acredito, irmãos, que a justificação, a gente vai estar lendo esses textos, é uma santificação que só Jesus pode fazer.
Ele tira de nós o poder do pecado e de Satanás nas nossas vidas. Quando nós não temos Jesus, nós somos escravos do pecado. E eu quero fazer uma comparação aqui, eu não vou em textos bíblicos lá no Antigo Testamento, mas enquanto eu estava estudando, escrevendo, o Espírito Santo me lembrou disso. Eu quero te lembrar dessas histórias um pouquinho. Quando o povo de Israel estava lá no Egito, eles chegaram no Egito como família de um homem muito poderoso que cuidou do Egito, de nações vizinhas, que foi José. Eles ficaram lá, mas depois eles ficaram escravos. O povo de Israel ficou escravo no Egito. E para sair da escravidão do Egito, Deus fez grande obra. E não foi por mérito nenhum do povo de Israel. Por eles nem tinham saído de lá. Eles estavam acomodados com aquele lugar. E Deus, Ele operou maravilhas, prodígios, tiveram as pragas, as mortes primogênitas, e Deus ali trabalhou, e Deus arrancou de lá. E isso foi o que Jesus fez conosco. Quando Jesus ele realiza o sacrifício dele na cruz, ele abre um caminho, ele rasga um véu para termos o direito de entrar na presença de Deus. E isso é a justificação que Jesus faz e fez para nós. Ele fez puramente, ele sozinho. Nós nunca poderíamos ter feito um sacrifício de rasgar o véu ou abrir aquele véu espiritual para podermos estar perto de Deus. Nós nunca poderíamos ter realizado essa obra. Essa obra foi feita por Jesus para nós. Então Jesus, ele se sacrificou na cruz, ele morreu ali, e ele abre o caminho, ele rasga o véu, e ele abre o caminho para que nós possamos nos encontrar com o nosso Deus. É justificação, foi ele que fez. Romanos 3, versículo 21, eu quero ler com você. Eu vou ler do 21 até o 26, lá está assim, ó. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. E isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença com relação às pessoas, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Você pode começar a agradecer ao Senhor e dar glória, porque a gente lê sobre justificação, dá para a gente agradecer de agora até o último minuto do culto, ficar obrigado, louvado seja Deus, obrigado Jesus, porque isso aqui que eu estou lendo para você é algo que Jesus fez e que a gente nunca poderia fazer. E o versículo 26 diz: para a demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, irmãos, tem algo que Jesus fez por mim e por você, que foi nos chamar de justos, foi tirar a gente, como Deus tirou o povo do Egito, arrastou o povo do Egito e colocou lá na frente do mar para levar para o deserto. Deus arrancou a gente do poder de Satanás. Nós éramos escravos do pecado e escravos de Satanás antes de termos Jesus. Escravos da nossa própria vontade, escravos dos nossos próprios desejos. E a gente diz assim: vocês crentes parecem que são presos. Não, nós somos livres. Porque nós podemos fazer tudo que nós queremos, mas nós escolhemos, nós temos o poder de escolha. Quem vê Jesus tem poder de escolha quando veja feito, isso que não queria fazer. Nós temos uma liberdade que Deus nos dá. E essa liberdade foi Jesus que conquistou para nós. Nós fomos justificados. Nós fomos tirados de debaixo do poder de Satanás. Jesus nos arrancou dali. Quando nós escolhemos por Jesus, nós estamos escolhendo essa bênção de sair debaixo do poder do mundo das trevas e de nós mesmos, e ficar debaixo do poder de Jesus. E foi isso que aconteceu lá naquela época,
do povo de óleo ungido, e que acontece conosco hoje, que aconteceu comigo e com você, no dia que a gente escolheu viver com Jesus. Romanos 5:1. Lá está escrito assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quando acontece isso, que a gente decide que Jesus vai ser o nosso Salvador e Senhor, nós passamos Deus olha para nós, como nós cantamos aqui, o meu pecado do passado é apagado, e a gente começa a escolher viver com Deus. Eu quero viver sob a direção dele. E aí ele diz que nós somos justificados pela fé. Não é por obras, é pela fé, pura e simplesmente no sangue que Jesus derramou por nós. Então a partir de hoje eu sou filho de Deus. Eu posso entrar na presença de Deus. Jesus conquistou isso para mim, eu sou justificado. Eu posso ter paz com Deus por causa de Jesus. Eu não tinha paz na minha vida com nada. Agora eu posso encontrar a paz, porque Jesus conquistou isso para mim. Ele tira de cima de mim, de dentro de mim, todo o poder da injustiça e do pecado. E agora o pecado não tem mais poder sobre mim. O pecado não tem mais poder sobre você. Nós agora podemos escolher, porque antes nós não podíamos. Eu e você hoje podemos escolher, porque Jesus conquistou isso para nós. Jesus fez essa conquista. E aí, como naquele povo lá, que estava no Egito, acostumado a ser escravo, vivendo naquele ambiente debaixo do poderio de Faraó, eles foram tirados e levados até o deserto. E aí, quando chega ali, como nós vamos viver agora? E isso o Senhor fez com a gente, comigo e com você. E aí o que nós falamos, né? Em muitos outros momentos, a gente passa a ser uma criança, a gente nasce, e a gente vai ter que aprender agora a reviver. Como aquele povo teve que aprender a viver no deserto. E a gente precisa aprender a viver de novo. E aí vem o processo de santificação. A santificação, irmãos, é um processo de tirarmos o Egito de dentro de nós. Porque o povo foi tirado do Egito. Mas o Egito foi dentro da mente do coração do povo. Porque hábito, costume, maneira de falar, não é coisa que muda da noite para o dia. Não é. E a gente começa a lutar contra a gente mesmo. Eu não podia estar vivendo assim, eu não podia estar falando assim, eu não podia estar sentindo assim. Não é assim que a gente fala, isso que acontece conosco. E quando a gente tem esse momento de sair dali, Jesus nos tira dali, a gente faz uma aliança com Jesus, a gente se sente perdido, é tanta coisa. E aí é o momento de nós rejeitarmos sentimentos, pensamentos, vontades, escolhas, ambientes, amigos. Nesse momento a gente escolhe rejeitar tudo que era natural antes para nós, o que era hábito antes para nós. Nós tínhamos hábitos, costumes, práticas que para nós eram normais. E aí, no mundo, nós começamos a andar pelo deserto com Deus, porque nós estamos andando no deserto. Ele quer nos ensinar. E aí, no deserto, Deus derramou glória, Deus mostrou a lei, Deus ensinou o que Ele queria, Deus dizia o que queria e o que não queria. Mas o coração do povo estava cheio do Egito. E agora é nossa hora de se santificar. Essa hora é função minha e sua. É escolha minha e sua. A palavra de Deus vai nos mostrar, se a gente for ler, eu vou trazer uns versículos para você, que é uma reflexão para a gente, que é uma atitude nossa a santificação. E precisamos fazê-la para manter, porque o véu foi rasgado, a porta foi rasgada, que foi Jesus, foi aberta, e tem um caminho. A porta foi aberta, tem um caminho, e eu vou precisar andar nesse caminho para chegar no alvo que eu quero chegar. O alvo que eu quero chegar no céu. Você quer chegar no céu? Aleluia. E aí, esse processo de santificação é uma função minha. Que louvado seja Deus. Fala assim comigo, glória a Deus.
Louvado seja Deus. Que eu recebi o Espírito Santo. E não faço só, porque não tinha condição. Não dá para mim. Esse caminho estreito para chegar até o céu só com os dedos. Não dá para mim. Porque eu sou muito carnal. Porque eu sou muito humana. Porque o Egito habita em mim e ele tem que ser arrancado todos os dias. Todos os dias. E é assim como Moisés o tempo todo tentava lembrar o povo, o Espírito Santo estava o tempo todo te lembrando e me lembrando. Você não é daqui, você está indo, está caminhando no deserto para um lugar. E quando a gente começa a rejeitar nossos pensamentos, sentimentos, desejos, tudo que a gente falou, a gente também precisa decidir ativamente, fala assim comigo, decidir ativamente nos sujeitar à vontade plena de Deus. Vou negócio difícil. Eu escolho, quando eu estou andando no deserto, eu vou ter que escolher que tudo que eu amo, desejo, quero, morra e viva em mim a vontade plena de Deus. Esse é o processo que nós estamos vivendo hoje. Porque todos os dias nós acordamos com vontades que são só nossas. Todos os dias. E aí, se a gente dedicar um tempinho com o Espírito Santo, que assim que seja, ele vai dizer, não é bem assim. Ele vai dizer, peraí, mais pra cá um pouquinho, mais pra cá um pouquinho, ajusta aqui. Não é assim? Ajusta cá. Ele vai nos ajudar nesse processo. Então, eu quero repetir para você, porque essa é a parte mais importante, já anotei aqui, eu falei de novo. Nós precisamos rejeitar pensamentos, sentimentos, vontades, práticas, ambientes, hábitos, costumes, pessoas, tantas e diversas coisas, e decidir ativamente nos sujeitar à vontade plena de Deus para nós. Existem vontades de Deus que estão escritas na palavra, que é para todo mundo que tem aqui. E é igual para todos nós aqui. E tem algumas outras que a inspeção vai falar, como assim? Como assim? São coisas específicas. Tem com você. Por isso a importância dessa intimidade que Jesus abriu para nós. Ele rasgou. Aí Jesus rasgou o véu, abriu a porta. Eu vou andar se eu quiser. Você vai andar com ele se você quiser. É uma escolha nossa. Você pode abrir comigo, por favor, Hebreus 12. Hebreus 12, 14. Lá está escrito assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Jesus, ele rasgou o véu, abriu a porta para nós nos encontrarmos com Deus. Foi a justificação que nós vimos agora há pouco, não foi? Nós vimos um versículo dizendo que Jesus fez para que a gente pudesse ter um relacionamento com Deus Pai, que a gente não tinha condições. Aí diz aqui, a gente não vai poder ver. Ele está lá ou ele está aqui? Ele está lá, que a gente não pode ver, ou ele está aqui? E quanto mais perto a gente quer chegar de Deus, mais coisas nós vamos perceber e descobrir que precisamos mudar. Quanto mais intimidade a gente busca, mais intimidade a gente quer, e mais vergonha que a gente tem de quem a gente é, e mais grato a gente fica pelo que Ele faz. Precisamos ter paz uns com os outros.
santificar. Precisamos nos santificar. Abre 1 Coríntios, por favor. Capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1. Verso 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nós, graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esse texto é muito interessante. Ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, dizendo assim, aos que já foram santificados. Que santificação foi essa? A justificação que ele fez por nós. Ele nos tirou daquele lugar imundo. Ele fez uma santificação em nós. Mas esses que somos nós, também somos chamados para sermos santos. Esses chamados para sermos santos é a nossa função nessa vida, de manter a nossa santidade. Eu não posso querer voltar para o Egito. Tanto com falas, como com atitudes, como com escolhas, como com sentimentos, com falas. O povo de Israel, na frente do mar, quando viu o exército chegando, era melhor ter morrido lá, do que ter trazido a gente para morrer aqui. A gente podia ter continuado lá. Nem tinham chegado ainda no deserto. E já estavam pedindo para voltar para o Egito. E foi assim, no deserto. Todos morreram assim. E entrou na terra prometida, tudo que nasceu de novo. Então, ou a gente nasce de novo, de verdade, ou a gente vai morrer no deserto sem ver a glória de Deus encarnada. Quem foi que foi para a terra prometida lá do povo de Israel, que saiu do Egito e entrou na terra prometida? Fala alto aí, vocês sabem. Fala, gente. Josué e Caleb. E Moisés também, porque depois ele encontrou com Jesus lá, né? Na transfiguração, não foi? Porque Deus falou para ele, você vai olhar a terra, mas você não vai entrar. Ele entrou depois, né? Jesus só transfigurado, quer ficar lá com ele. Quem era, gente? E tinha duas pessoas. Moisés e Elias. Obrigada, prova. Ele diz aqui pra gente, vocês foram santificados, vocês foram retirados de lá. Agora deixa o Espírito tirar de dentro de vocês tudo que veio de lá. E isso é nossa função aqui, para não perdermos o nosso alvo. O nosso alvo é estar no céu. Precisamos nos manter. 1 Pedro. Capítulo 1, verso 13. Lá está escrito assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Quando eu leio isso, eu me tremo todinho, porque não é só um pedaço, não é só uma parte, não é só o que eu acho que eu preciso mudar, é tudo que Ele quer. Ele quer tudo de nós. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ele diz, e se invocais por Pai aquele que sem a percepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, Deus julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação aqui no deserto, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então o texto deixa claro aqui para a gente. A gente vai esperar pela revelação que vai vir de Cristo. Precisamos nos manter obedientes. Não podemos continuar nas concupiscências que tínhamos antes. Versículo 14. Se começando aquele que vos chamou, sejam também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Então eu escuto às vezes assim: fez a minha escondida, já está salvo, você não perde sua salvação. Eu não acredito nisso. Ministrei para vocês sobre isso quando a gente estudou, ministrei aqui os princípios, né, na base da fé e o amadurecimento. Porque eu não acredito nisso, que muitos ministram sobre isso, porque se a gente fica só na base da fé, fica fácil a gente desviar, se afastar do Senhor. Mas se a gente buscar o amadurecimento, a gente fica firme nele. E aqui diz: sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Ele está chamando a gente para ser santos. Se não precisasse a gente manter santidade, para que tanto texto mandando a gente se separar? Porque a palavra santidade significa, um dos significados, separação. Deus separou, tirou. Ele quer nos separar. Ele quer que a gente seja diferente mesmo, irmãos. Do mundo. Diferente mesmo. E ele traz aqui, falando que precisamos andar em temor. Versículo 17. Ele julga segundo a obra de cada um. Ele vai avaliar a nossa obra, a nossa maneira de viver. Precisamos andar em temor e lembrar que foi com o sangue precioso que nós fomos comprados. Não foi de qualquer maneira que você e eu fomos comprados. Lá em 1 Coríntios, que eu quero falar do Espírito Santo, não posso deixar de falar dele. 1 Coríntios capítulo 6. Lá está escrito: versículo 9 até 11 diz assim: não sabei que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E se a gente continuar lendo a Bíblia, tem muito mais coisa, né? Mentiroso, nem tantas coisas. E esse texto, essa carta foi enviada para quem? Para ímpios? Foi enviado para quem? Esse texto que eu li aqui foi mandado para quem? Para a igreja de Corinto. Era a igreja cheia do poder, viu, gente? Cheia da unção. É para a gente. Ele diz assim: fiquem atentos, fiquem alertas, para vocês não esquecerem daquilo que Jesus já conquistou para vocês. Vigiem, se permaneçam na santidade. Ele diz: e é o que alguns têm sido. Então, ele diz assim: alguns que se encontraram com o Senhor, encontraram com a graça, voltaram a se envolver com essas coisas. Ele diz: mas vocês têm sido lavados, mas vocês têm sido santificados. Então, ele diz assim: a santificação está vindo, aceitem, busquem a cada dia essa santificação, queiram, permaneçam nisso. Vocês estão sendo mais havendo justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Essa santificação, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda, que faz todas essas coisas em nós. Só Ele, através dele. Gálatas 6, 7 e 8 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então a nossa recompensa é a vida eterna. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente semeia no Espírito. Gálatas 6, 7 e 8. Lá está dizendo que eu e você precisamos semear no Espírito, nos encher do Espírito, buscar o Espírito, querer o Espírito, para não perdermos aquilo que Ele conquistou para nós. Nós precisamos. Vai em Romanos 8, por favor. Romanos capítulo 8. Versículo 14 diz: porque todos os que são criados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que vamos padecer com Ele, nós também vamos ser glorificados. Então, se a gente padece nesse mundo com Ele, buscando a Ele, nos santificando com Ele, obedecendo a Ele, querendo a visão, a direção plena dele, nós vamos ser glorificados. E aí vai chegar o nosso momento final de glorificação. Irmãos, nós vamos ser salvos eternamente de tudo que é ruim. Vamos ter uma vida eterna com Ele. Por causa dele, Ele vai nos levar para o céu e vai nos dar um corpo novo. E isso é a glorificação que Ele tem para nós. E essa outra parte Ele faz sozinho de novo. Diga-se de passagem que a santificação Ele faz sozinho também. Basta a gente querer, gemer e chorar. E a gente se esforçar. Mas tem a nossa parte. Porque a gente tem que escolher, irmãos. Não querer viver como antes. É escolha nossa. Ele nos deu essa bênção de escolhermos. E aí aqui, em Hebreus 10, eu não li o texto de Hebreus que fala sobre Razael, vocês conhecem ele bem. Mas lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Se mantenham confiantes nessa busca da santidade, porque o galardão é grande. A gente vai ganhar, é grande demais. A gente já ganha tanto aqui com Ele, depois vai ser muito maior. Porque vocês necessitam de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus aqui, durante esse tempo da peregrinação, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, que voltam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ele quer que a gente busque essa conservação. Conservar nossa alma, conservar nossa luz. Em 1 Coríntios 15, 51, 52 e Filipenses 3, 20 e 21, diz que o nosso corpo vai ser transformado. Tudo. Filipenses 3, 20 e 21. Anota para mim. 1 Coríntios 15, 51 e 52, que a hora está avançada. Não vou entender mais nossa autoridade dele. O nosso corpo vai ser transformado à semelhança do que Jesus tem hoje. Se quando Jesus ressuscitou e estava andando na terra, os discípulos não o conheceram, imagine como ele está agora lá. João, que botava a cabeça no ombro de Jesus, abraçado e botava a cabeça, quando teve a visão de Jesus glorificado, cai no chão como um morto. E não teve a coragem de levantar o olho, não. Ali caiu, ali ficou. E nós vamos ficar semelhantes a Ele. Pega o remédio de novo. Ele vai nos dar um corpo novo, uma mente nova, sentimentos novos, uma adoração profunda. Por isso que Ele cobra de nós hoje vivermos isso aqui. Ele quer que a gente experimente o céu já aqui. Vem o teu reino, Senhor. Vem o teu reino, Senhor. 1 João 3, eu quero ler só mais dois textos com você para a gente orar. 1 João capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício por nós, pela tua obediência, Pai. Veja com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, o mundo não entende a gente. Tem que chamar a gente de doido mesmo. A gente tem que ser uns loucos, loucos com Jesus. A gente tem que ser diferente. O mundo não pode te conhecer. Se o mundo conhece a gente e acha a gente parecido com eles, está faltando muito
mundo esse. O mundo não pode desconhecer nós. E como é bom conhecer o Senhor cada dia. Não tem nada melhor. Eu te garanto. Não tem nada melhor. Porque não conhece Ele, por isso não nos conhece, Ele está em nós. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como eram, veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele também é puro. Você tem esperança de você? Eu também tenho. Que o Espírito Santo nos encha de graça para sermos separados e para amarmos a Ele plenamente e intensamente a cada segundo da nossa vida. Faça esse milagre em nós. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé? Fique de pé. Lá em Romanos, capítulo 8, tem algo que é lindo demais. E eu quero encerrar a leitura bíblica com você com esse texto. Lá está escrito assim: portanto, agora, se você recebeu isso e acha que é bênção, pode dar glória a Deus. Vamos dar baixinho, não vai dar alto. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne. Deus, glória a Deus. Porque muita gente usa esse texto assim: não existe condenação sobre mim. Esquece o resto do texto. A gente não pode esquecer o resto do texto. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Pode colocar, José, a música. Me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida de Jesus, o que Jesus fez por mim e por você, o Espírito Santo faz todos os dias, nos livrou do poder da morte. Irmãos, nós temos uma liberdade. Vamos para o céu. Pede o Espírito Santo para te encher. Eu quero. Permanente é meu ser. Você pode cantar isso se você